Tem alguma coisa diferente acontecendo na política. O perfil das lideranças mudou. Antes, os candidatos mais fortes aos cargos executivos buscavam o consenso. Eles davam declarações brandas e fugiam de qualquer polêmica. No Brasil, esse tipo de político, sem opiniões fortes, foi presença garantida em todos os debates eleitorais, desde a reabertura democrática. O maior expoente desse estilo talvez seja Geraldo Alckmin, apelidado de Picolé de Chuchu. O apelido é fruto da criatividade desse cara e resume a habilidade de Alckmin de transformar até mesmo os momentos mais tensos de um debate ou de uma entrevista numa conversa educada, porém insossa. Agora o candidato Geraldo Alckmin. Sua pergunta é do internauta Paulo Raboni. Quero saber se o candidato teria coragem de matricular seus filhos e netos nas escolas públicas de São Paulo, ou se ainda os incentivaria a serem professores das escolas estaduais paulistas, ganhando R$ 8 por aula. Importante, Paulo, dizer o seguinte: São Paulo é o estado que mais investe em educação. Alckmin chegou a declarar que não se incomoda com o apelido. Em 2016 ele disse: "Não fiquei bravo. Quem tem que estar na ribalta é o artista. Política é trabalho." Curiosamente, a resposta dele ao apelido resume o estilo do Picolé de Chuchu, um estilo que, em alguma medida, não é só de Geraldo Alckmin. Essa busca pelo consenso, essa tentativa de fugir da polêmica, deu o tom da política brasileira nas últimas décadas. Até mesmo Lula precisou se aproximar desse estilo para chegar na presidência. Em 1989, ele era considerado polêmico demais e peitava empresários no horário eleitoral. Acabou perdendo. É preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Em 2002, para ser eleito, Lula precisou amenizar o tom e aí venceu. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Para se tornar viável eleitoralmente, Lula precisou deixar as declarações polêmicas de lado. Precisou buscar consenso, como faziam quase todos os políticos daquela época. Assim como Alckmin, Lula também ganhou um apelido. Foi chamado de Lulinha Paz e Amor. Mais recentemente, ele rejeitou o apelido. Disse: "Dei amor, só tomei porrada." É claro que essa frase de Lula se relaciona diretamente com tudo aquilo que está acontecendo com ele e com o partido dele. Mas essa frase também aponta para uma nova fase da política brasileira. Nessa nova fase, a busca pelo consenso, as declarações meio insossas e as tentativas de apaziguar os debates acabaram. Tudo isso cedeu espaço a uma busca incansável pela polêmica. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Tudo que esse cara diz passa longe do consenso. Ele divide opiniões e se esforça para fazer isso. Se ela que for bissexual porque ela quis ser, tudo bem. Agora, não por influência da escola. Mas nunca vai ser por influência da escola. Você vai na escola fazer o quê? Para aprender? Você vai para aprender? Quando você vê duas meninas se beijando em sala de aula, num filme na escola, não é para aprender que é normal? Mas é normal. E do outro lado do espectro ideológico, também já não há nenhum esforço pela busca de um consenso. Michel Temer, na sua vaidade de safado, não vai deixar... não devia rir, não. Eles são salafrários dos grandes. Conspirador, filho da puta. O fenômeno da polarização política não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos de 2016, o candidato mais polarizador foi o vencedor. Um homem capaz de dizer coisas que horrorizaram metade da população e encantaram a outra metade. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime,
they're rapists, and some, I assume, are good people. A pergunta em 2018 é: por que essas figuras polarizadoras estão em ascensão? A resposta não é simples e exige uma viagem para a Alemanha de 1989. Essas imagens são do dia 9 de novembro de 1989. O muro que está sendo destruído separava a Alemanha em dois países distintos, com modelos econômicos muito diferentes. Quando esse muro caiu e o país foi reintegrado, ainda sobraram muitos problemas para resolver. Depois desse momento tão entusiasmado, veio uma crise econômica inevitável, porque seria impossível integrar duas economias tão diferentes sem um período de instabilidade. E um dos maiores problemas da Alemanha reintegrada era o desemprego. Não demorou muito para que os alemães saíssem às ruas em manifestações. Isso era previsível. A surpresa foi o rumo que essas manifestações tomaram. Inicialmente, os manifestantes gritavam: "Queremos mais empregos", mas eventualmente eles passaram a gritar: "Emprego alemão para trabalhador alemão". E os locais escolhidos para as manifestações também foram mudando. Antes, elas aconteciam em praças. Depois, as manifestações foram convocadas diante de obras que empregavam imigrantes negros. Os manifestantes acabaram realizando protestos até diante dos alojamentos dos imigrantes. É claro que houve episódios de violência. A imprensa alemã não criticou a postura dos manifestantes e encarou tudo com muita naturalidade. No fim, as lideranças do movimento acabaram exibindo seu verdadeiro repertório ideológico. Acredite se quiser, essa foto é do começo dos anos 90. Quando a inspiração neonazista desse movimento ficou clara, ele perdeu apoio, porque a sociedade alemã ainda guardava os traumas das monstruosidades que esse tipo de obsessão ideológica é capaz de fazer. Uma contra-manifestação surgiu para dizer não ao racismo, não ao terror. E o que essa história tem a ver com a polarização política dos nossos dias? Esse cara tem a resposta. Muita coisa diferente aconteceu como consequência da queda do Muro de Berlim. A integração do país teve repercussões culturais, artísticas, sociais e econômicas. E com tanta coisa acontecendo, toda a atenção da imprensa alemã foi direcionada justamente para aquela manifestação que tinha traços claros de xenofobia. Rudy Koopmans estuda a interseção entre política e comunicação. Ele precisava entender por que esse protesto ganhou tanta visibilidade, e o esforço dele para entender isso acabou revelando como funciona a polarização política. A grande sacada de Koopmans foi perceber que tudo aquilo que polariza uma sociedade sempre tem uma legitimidade questionável. A teoria de Koopmans para a polarização política envolve três conceitos distintos: legitimidade, ressonância e visibilidade. Para entender como a polarização acontece, a gente precisa entender esses três conceitos. Legitimidade é a capacidade que uma mensagem tem de gerar consenso. Dentro desse sistema teórico, uma mensagem legítima não é necessariamente uma mensagem correta. Uma mensagem legítima é uma mensagem com a qual muita gente concorda. Se eu digo, por exemplo, que o filme de estreia de Star Wars é um marco da cultura pop, isso é altamente legítimo, porque muita gente concorda comigo. Agora, se eu digo que A Ameaça Fantasma é a maior obra de ficção científica de todos os tempos, isso é altamente ilegítimo, porque muita gente discorda dessa ideia. Esse é o significado de legitimidade dentro desse aparato teórico.
Legitimidade aqui é a medida do consenso gerado por uma mensagem. O segundo conceito de Koopmans é a ressonância, que ele define como a capacidade que uma mensagem tem de gerar discussão a respeito de si mesma. Esse é mais fácil de entender. Se um assunto é discutido, por exemplo, no almoço de domingo da família, então esse assunto tem ressonância. Koopmans entendeu que a ressonância está relacionada com a legitimidade. Funciona assim. Nesse gráfico, a linha horizontal mede a legitimidade, que a gente vai marcar com um L, e a linha vertical mede a ressonância, que a gente vai marcar com um R. Nesse gráfico, é possível entender a progressão daquele protesto que pedia mais empregos na Alemanha. Num primeiro momento, os manifestantes pediam mais empregos. Essa mensagem vai aqui. Ela tem legitimidade alta porque ninguém discorda que uma sociedade melhor é uma sociedade em que todo mundo pode trabalhar. Só que, como essa mensagem é consensual, como todo mundo concorda com isso, então não tem margem para debater nada a respeito dessa mensagem. E se não dá para debater, não tem ressonância, como indica a curva. Num segundo momento, os manifestantes pedem emprego alemão para trabalhador alemão. Essa frase tem menos legitimidade que a anterior, porque nem todo mundo concorda com ela. E é justamente porque nem todo mundo concorda que existe margem para discussão e para ressonância. No fim, os manifestantes mostram que são neonazistas. Aqui é o pior momento da legitimidade do protesto, porque na sociedade alemã do início da década de 90, quase todo mundo discordava desse gesto. E se quase todo mundo discorda, também não tem margem para debater, e assim a ressonância cai e o protesto some. O que esse modelo mostra é que a manifestação gerou mais ressonância justamente no seu momento mais polarizador, aquele que pedia emprego alemão para trabalhador alemão. Isso é importante porque, segundo esse estudo, a ressonância gera visibilidade. E visibilidade aqui significa a extensão da cobertura dos meios de comunicação de massa. Ou seja, se um assunto ganha cobertura em rádio, TV e jornal, ele tem visibilidade. As redações jornalísticas tendem a colocar em pauta os assuntos que geram ressonância, que são discutidos no ambiente privado. E quando você olha para esse gráfico e entende que a ressonância é um fenômeno das mensagens polarizadoras, aí você percebe. A polêmica sempre tem vantagem na competição por espaço na mídia. No passado, a maioria dos políticos gostava de afirmar o consenso. Eles faziam declarações legítimas, consensuais, até quando mentiam. Educação, para mim, é absolutamente prioritária. No presente, a moda é buscar o topo da curva. A moda é emitir declarações feitas para dividir opiniões. A moda é abrir mão de parte da legitimidade para ganhar ressonância e visibilidade. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. A última eleição nos Estados Unidos teve pouco debate sobre o país e muito debate sobre esse cara. Usando a estratégia da polarização, ele pautou todos os assuntos. Foi assim que ele ganhou primeiro a atenção e depois os votos suficientes. Foi uma eleição diferente das anteriores, porque os candidatos ocupavam lugares diferentes dentro desse gráfico. A dúvida que fica é: por que tantos políticos estão buscando o topo dessa curva? Quando Koopmans olhou para a Alemanha depois da queda do Muro de Berlim e formulou o seu modelo para descrever a polarização, a internet ainda estava longe de ser o que é hoje. E embora esse modelo tenha sido pensado antes da internet, ele continua funcionando. Aliás, ele passou a funcionar ainda melhor por causa dela. No passado, as lideranças políticas poderiam dominar a comunicação com estratégias de bastidores. Elas poderiam se reunir com o dono da emissora de TV, com o diretor do jornal e garantir que a cobertura jornalística saísse do jeitinho delas.
Mas nesse momento histórico, esse tipo de estratégia já não tem a mesma eficácia. No passado, a gente tinha meia dúzia de corporações jornalísticas. Quem colocasse elas no bolso ficaria com o poder. No presente, qualquer um com acesso à internet cumpre um papel parecido com os das corporações jornalísticas, e são milhões de pessoas disseminando informação. Não dá para colocar todas elas no bolso. É por isso que as estratégias da política tiveram que se voltar para a comunicação. Isso explica a disseminação de notícias falsas em períodos eleitorais. E isso também explica a ascensão dos políticos polêmicos, polarizadores. Antes, alguém que quisesse ser presidente precisaria passar a ideia de equilíbrio e de consenso, porque essa postura é muito mais útil nos bastidores. Ela ajuda a formar as alianças necessárias. A busca do consenso é uma estratégia política. Hoje, alguém que queira ser presidente precisa buscar a polêmica e a polarização, porque as outras formas que eles tinham de controlar a comunicação pública já não funcionam tão bem. A busca da polarização é uma estratégia comunicacional. A essas alturas, já deve ter ficado claro por que esse cara diz coisas como isso aqui. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa. Ele diz coisas assim porque ele sabe que essa frase está aqui, no topo da curva. Ele diz isso porque ele sabe que tem uma parte da sociedade que concorda com ele. No passado, a comunicação era controlada através da política. No presente, a política é controlada através da comunicação. E apesar dessa mudança, qualquer um consegue perceber claramente: nada melhorou. E nada melhorou porque a gente não melhorou. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Uma declaração hedionda como essa que você acabou de ouvir deveria horrorizar uma sociedade saudável. Se a nossa sociedade fica apenas polarizada diante dessas palavras, é porque ela está doente. Esse cara é só um sintoma. É um sintoma meio feio, difícil de ignorar, mas ainda assim é só um sintoma. O Meteor é um canal sobre cultura pop. A gente usa animações, filmes e música para falar de filosofia e ciência. Dessa vez foi diferente porque a gente resolveu atender um pedido fora do comum. Só que a gente achou importante. No próximo vídeo a gente volta com o conteúdo que você já conhece. Muito obrigado a todos que participam da campanha que mantém esse canal no ar. Nossos apoiadores são recompensados com um podcast e com artes exclusivas. Muito obrigado, Jean Pedro. Muito obrigado, Marcelo Oliveira. Será que essa é uma referência? Claro que é. E muito obrigado, Vitor, que escolheu ser representado por esses amigos aqui. Nossa, esse aqui deve ser raro, hein? E muito obrigado, Agronopolos. Essa foto aqui é polarizadora.